O teu bebê não consegue dizer que te ama, ainda não. Talvez não o diga durante mais 1 ou 2 anos, mas tem dito isso desde os primeiros dias de vida, numa linguagem que antecede todas as palavras faladas na história da humanidade. Uma linguagem feita inteiramente de comportamentos, de gestos minúsculos, específicos e fáceis de não notar que, assim que souberes o que significam, vão mudar completamente a forma como vês cada momento comum que passas com ele. Alguns destes comportamentos já os notaste sem saberes o que significavam. Outros são tão subtis que podes nunca os ter percebido. E alguns, garanto-te, vão fazer com que queiras parar o que estás a fazer e ir abraçar o teu bebê agora mesmo. Este vídeo é sobre os 10 comportamentos que os investigadores identificaram como os sinais mais claros e específicos de uma ligação profunda entre um bebê e quem cuida dele. Não são os mais óbvios. Não é o choro quando sais ou o sorriso quando chegas. Esses toda a gente conhece. Estes são os mais raros, aqueles que só acontecem quando o laço é verdadeiramente profundo. Aqueles que o teu bebê faz neste momento, especificamente para ti, e que não faz para mais ninguém no mundo. Antes de começarmos, quero pedir-te uma coisa. Pensa numa coisa que o teu bebê faz e que sentes que pode ter um significado especial. Um gesto específico, um olhar, um momento que se repete e que não consegues explicar muito bem. Guarda isso na tua memória enquanto percorremos esta lista. E no final, partilha nos comentários. Porque eu quero muito saber. E porque outros pais, ao lerem esses comentários, vão reconhecer os seus próprios bebés naquilo que tu descreves. Vamos começar por aquele que a maioria dos pais nunca ouviu ser explicado. Número 1. Eles sincronizam a sua respiração com a tua. Estás a segurar o teu bebê, ele está calmo, tranquilo, encostado ao teu peito, e se medisses os padrões de respiração de ambos nesse momento, algo que os investigadores já fizeram em vários estudos notáveis, descobririas algo que parece quase impossível. A respiração dele está a sincronizar-se com a tua. Não acontece imediatamente. Não nas primeiras semanas, quando o sistema nervoso ainda é demasiado imaturo para este nível de sintonia, mas à medida que o laço se aprofunda, à medida que o teu bebê acumula milhares de horas ao teu colo, o ritmo respiratório dele começa a espelhar o teu, de forma inconsciente e automática. Como se o corpo dele tivesse aprendido, através da repetição, que o teu ritmo é seguro para ser seguido. A isto chama-se sincronia fisiológica, e é um dos fenômenos documentados mais extraordinários na investigação sobre a vinculação. Um estudo da Universidade de Bar-Ilan, liderado pela neurocientista Ruth Feldman, descobriu que pares de pais e bebés, com laços de vinculação fortes, mostravam uma sincronia mensurável em vários sistemas fisiológicos, incluindo ritmo cardíaco, padrões de respiração e níveis de cortisol durante os períodos de contato físico próximo. Esta sincronia não estava presente com estranhos. Era específica da relação de afeto. O que isto significa é que o corpo do teu bebê te conhece. Não num sentido metafórico, num sentido literal, mensurável e fisiológico. O sistema nervoso dele foi calibrado com o teu. Quando ele está no teu peito, a biologia dele segue a tua em direção à calma. Da próxima vez que estiveres com o teu bebê ao colo e ele parecer acalmar, quando o choro parar e ele ficar quieto, relaxando o corpo contra ti, repara na tua própria respiração. Provavelmente está lenta e constante. E a dele, encostado a ti, está a acompanhá-la. Isso não é pouca coisa. Essa é uma das coisas mais íntimas que 2 corpos vivos podem fazer em conjunto. E o teu bebê está a fazer isso contigo. Número 2. Eles tentam alcançar o teu rosto com as 2 mãos. Observa o que acontece quando o teu bebê está nos teus braços e aproximas o teu rosto do dele. Nos primeiros meses, eles apenas olham fixamente. Mais tarde, por volta dos 3 a 5 meses, quando o controlo motor se desenvolve o suficiente para agirem sobre o que querem, eles esticam as mãos. Ambas as mãos, diretamente para a tua cara. Agarram nas tuas bochechas, puxam o teu nariz, pressionam as palmas das mãos na tua testa e estudam-te com uma intensidade que parece quase científica. A maioria dos pais acha isto fofo, mas ligeiramente desconfortável. O que isto é, na verdade, a nível de desenvolvimento e neurologia,
É um dos comportamentos mais significativos no catálogo da vinculação precoce. O teu rosto é o objeto mais importante no mundo do teu bebê. Não é um brinquedo, não é uma luz, não é nenhuma das coisas que compramos para estimular o desenvolvimento infantil. É a tua cara. A investigação do neurocientista do desenvolvimento, Andrew Meltzoff, estabeleceu que, desde as primeiras horas de vida, os bebês humanos mostram uma atenção preferencial por rostos em relação a qualquer outro estímulo visual. E à medida que as semanas passam, não é apenas um rosto qualquer, é especificamente o teu rosto. O cérebro do teu bebê está a construir uma representação neural tua, detalhada e constantemente atualizada. As tuas expressões, os teus micromovimentos, a geografia específica das tuas feições. Quando ele tenta tocar no teu rosto com as duas mãos, está a fazer algo para o qual o seu cérebro o está a impulsionar. Ele está a recolher dados, está a atualizar a representação, está a tornar o mapa que tem de ti mais detalhado, mais preciso, mais completo. Mas aqui está a parte que torna este comportamento específico do amor. Os bebês tocam nos rostos que consideram significativos, não em todos os rostos. O cérebro é seletivo em relação a isto desde muito cedo. Os rostos que recebem o toque a duas mãos são os rostos que foram associados, através de milhares de interações, à segurança, ao aconchego, à qualidade específica de atenção que diz que tu és importante para mim. O teu bebê tenta tocar-te na cara porque o teu rosto, para o seu cérebro em desenvolvimento, é a coisa mais importante do mundo. Ele quer mapear-te. Ele está a dizer: mostra-me quem tu és outra vez. Número 3. Eles guardam os primeiros sorrisos para ti. O sorriso social, aquele sorriso genuíno e impulsionado neurologicamente, que é uma resposta a outra pessoa e não a cólicas ou um reflexo, surge algures entre as 4 e as 8 semanas. E quando ele chega, não é distribuído de forma igual. É para ti primeiro. A investigação sobre o sorriso social precoce mostra consistentemente que os primeiros sorrisos genuínos são direcionados ao cuidador principal antes de serem direcionados a qualquer outra pessoa. Não porque o bebê não consiga ver outros rostos, mas porque o rosto do cuidador principal foi associado, através de semanas de contato próximo, à combinação específica de estímulos aos quais o cérebro social em desenvolvimento responde com maior força. A tua voz, o teu cheiro, o teu calor, o ritmo específico das tuas interações. Tudo isto foi sendo construído para este momento. O primeiro sorriso não é aleatório, ele é conquistado. É o primeiro reconhecimento social do cérebro. O primeiro momento em que diz, na única linguagem que tem disponível às 6 semanas de idade, que te conhece e que conhecer te faz com que se sinta bem. Há algo na investigação do desenvolvimento chamado de paradigma da face imóvel. Um procedimento experimental em que um dos pais, após um período de interação normal e carinhosa com o seu bebê, adota subitamente uma expressão completamente neutra e sem emoção. A resposta do bebê é imediata e angustiante. Ele tenta de tudo, sorri mais abertamente, estica os braços, emite sons, tudo para voltar a captar a atenção do pai ou da mãe. Quando nada resulta, mostra um desconforto visível, virando as costas, franzindo a testa e, por vezes, chorando. O que esta experiência revela é a profundidade com que o teu bebê está investido na tua capacidade de resposta. O quanto o teu rosto, animado e envolvido, é importante para ele. O sorriso que ele te dá não é apenas uma expressão, é um convite. É o teu bebê a pedir-te para estares ali com ele, para seres a pessoa que ele já sabe que tu és. E repara, se o teu bebê já te deu esse primeiro sorriso, eu quero saber quando foi e onde é que estavas. Partilha aqui nos comentários, porque esses momentos merecem ficar registrados em algum lugar. Número 4. Eles param de chorar no momento em que ouvem a tua voz, antes mesmo de lhes tocares. Entras no quarto onde o teu bebê está a chorar e ainda estás a 1 metro de distância. Ainda não pegaste nele ao colo. E o choro para, não porque o problema foi resolvido, não porque algo mudou na sua experiência física, mas porque te ouviu. Este é um dos sinais mais fiáveis e menos valorizados de uma vinculação profunda. O bebê que é acalmado apenas pela tua voz, antes do contato físico, antes de qualquer mudança na sua situação imediata, desenvolveu algo extraordinário.
Desenvolveu o que os investigadores chamam de laço de vinculação auditiva. A tua voz, de forma específica, foi associada, através de milhares de exposições, à resolução de um momento de angústia. O sistema nervoso dele aprendeu a responder ao som da tua voz da mesma forma que responde à verdadeira segurança. Uma investigação publicada num jornal científico demonstrou que ouvir a voz da mãe ativava nos bebés as mesmas regiões neurais que a proximidade física e o toque ativavam, especificamente as regiões associadas à redução do estresse e à recompensa. Apenas a voz foi suficiente para iniciar o processo neurológico de acalmar. Não uma voz qualquer, não uma voz suave em geral, mas a voz específica que foi associada, através da experiência acumulada da vinculação, a ser bem cuidado. É por isto que o teu bebê chora de forma diferente para ti e para as outras pessoas. É por isso que o choro que persiste perante as tentativas de todos os outros para o acalmar cessa no exato momento em que tu falas. Não é manipulação, é neurociência. O cérebro dele arquivou a tua voz na categoria de segurança de uma forma que não arquivou mais nenhum outro som. Da próxima vez que a tua voz parar o choro do teu bebê, antes mesmo de chegares até ele, repara nisso. É o sistema nervoso do teu bebê a reconhecer-te do outro lado da divisão. É o afeto tornado audível. Número 5. Eles ficam a olhar para a porta por onde saíste. Pousas o teu bebê e sais do quarto. E se pudesses observá-lo nos segundos após saíres, algo que os investigadores fizeram em estudos de vinculação, verias algo que é, em partes iguais, de partir o coração e extraordinário. Ele fica a olhar para a porta. Não é ao acaso. Não é porque a porta é visualmente interessante. É porque tu passaste por ela. E algures no seu cérebro em desenvolvimento, na arquitetura emergente da permanência do objeto, na compreensão precoce de que as coisas que desaparecem podem voltar, ele começou a entender que a porta é para onde tu foste. E se tu voltares, a porta é por onde vais aparecer. Este comportamento surge normalmente por volta dos 7 aos 9 meses, à medida que a permanência do objeto começa a desenvolver-se. Antes disso, quando sais, num sentido neurológico, tu simplesmente deixas de existir. Não há uma representação mental que persista na tua ausência. Mas à medida que o cérebro desenvolve a capacidade de reter uma imagem mental tua, mesmo quando não estás visível, o comportamento muda. O bebê não vive apenas a tua ausência, ele antecipa o teu regresso, e a porta é o foco dessa antecipação. A investigação da psicóloga de desenvolvimento Sylvia Golden Meadow descobriu que os bebés que continuavam a olhar para a porta após a partida do cuidador tinham uma probabilidade significativamente maior de terem uma vinculação segura. O olhar para a porta era um marcador comportamental de uma conquista cognitiva e emocional específica. O início da compreensão de que tu existes quando não pode ser visto e de que vais voltar. O teu bebê ficar a olhar para a porta por onde saíste não é excesso de apego. É uma das coisas mais sofisticadas que o cérebro dele sabe fazer neste momento. É ele a manter-te na sua mente à distância. É o amor a tomar a forma da operação cognitiva mais complexa que ele tem à sua disposição. Número 6. Eles imitam as tuas expressões, especialmente as mais subtis. Deita a língua de fora a um recém-nascido e ele vai deitar a língua de fora de volta. Esta é uma das primeiras formas de imitação neonatal. A notável capacidade dos bebés humanos de espelhar expressões faciais desde os primeiros dias de vida. Mas esta imitação precoce é ampla e relativamente indiscriminada. O que se desenvolve ao longo dos meses seguintes e o que é específico da relação de vinculação é algo mais refinado, mais seletivo e mais pessoal. O teu bebê começa a imitar não apenas expressões óbvias, mas também as mais subtis. O ligeiro levantar da tua sobrancelha, a forma específica como a tua boca se move quando estás prestes a rir, a microexpressão de encanto que atravessa o teu rosto quando ele faz algo que te surpreende. Ele não está apenas a espelhar o que fazes, ele está a aprender sobre ti, a construir um modelo interno detalhado do teu repertório emocional, ao qual pode recorrer para prever as tuas respostas, para igualar o teu estado de espírito, para estar naquele tipo específico de sintonia contigo
que só se desenvolve entre pessoas que passaram milhares de horas num contato próximo e atento. Estudos descobriram que, aos 4 meses, os bebés já mostravam uma imitação preferencial dos seus cuidadores principais. Uma mímica mais rápida, mais precisa e mais sustentada da figura de vinculação em comparação com adultos desconhecidos. A imitação não era apenas comportamental, era relacional. O sistema de neurônios espelho do bebê era ativado com muito mais força pelo rosto que ele conhecia melhor. Olha para o rosto do teu bebê da próxima vez que estiveres a brincar com ele. Olha com muita atenção. Vais ver-te refletido nele. As tuas expressões, os teus ritmos, a tua assinatura emocional refletida de volta para ti em miniatura. Esse reflexo não é acidental, é o produto de meses de atenção devota. É o teu bebê a dizer, na única língua que tem disponível, que andou a estudar-te e que conhece o teu rosto de cor. Número 7. Eles trazem-te coisas. Por volta dos 9 aos 12 meses, algo de novo aparece no comportamento do teu bebê. Ele apanha alguma coisa, um brinquedo, um pedaço de comida, um objeto qualquer que encontrou no chão e traz para ti. Ele estende-te o objeto e fica à espera. A isto chama-se oferta de objetos. E é um dos marcos de desenvolvimento mais significativos do primeiro ano. Não apenas como uma conquista cognitiva, mas relacional. Porque o teu bebê não te está a trazer o objeto por querer que fiques com ele. Está a trazer para ti porque quer partilhar a experiência daquele objeto contigo. Este é o início da atenção conjunta, a capacidade de partilhar o foco na mesma coisa com outra pessoa, a capacidade de dizer, olha para isto comigo. E a atenção conjunta, como os investigadores concordam universalmente, é uma das capacidades mais importantes no desenvolvimento social precoce. É a base da linguagem, da empatia e da capacidade de habitar a perspectiva de outra pessoa. Mas eis o que torna a oferta de objetos algo específico do amor. Os bebés oferecem objetos às pessoas a quem estão mais apegados. Investigações demonstraram que a figura de vinculação principal recebe significativamente mais ofertas de objetos do que os cuidadores secundários ou adultos desconhecidos. O bebê não estava apenas a partilhar, ele estava a escolher com quem partilhar e estava a escolher-te a ti consistentemente. Da próxima vez que o teu bebê te estender alguma coisa, mesmo que seja um pedaço de bolacha ensopada que esteve fechada na mão dele durante 20 minutos, recebe-a como o presente que na realidade é. Porque na linguagem do afeto infantil, é exatamente isso que significa. É o teu bebê a dizer-te que aquela coisa é interessante e que tu és a pessoa com quem ele quer partilhar esse interesse. Número 8. Eles usam-te como um espelho para as suas próprias emoções. O teu bebê faz alguma coisa, consegue agarrar um brinquedo, consegue pôr-se de pé, ou descobre como fazer um som que andava a tentar fazer. E antes de celebrar, antes de reagir, ele olha para ti. Ele não está à procura de ver se reparaste, exatamente. Está a olhar para descobrir como se deve sentir em relação ao que acabou de acontecer. A isto chama-se referenciação social. O comportamento de usar a resposta emocional do cuidador como informação sobre a forma de interpretar uma situação. E é uma das marcas comportamentais mais claras de um laço de vinculação profundo, porque a referenciação social não é distribuída de forma igual. Os bebés usam como referência as pessoas em quem mais confiam, as pessoas cujas avaliações emocionais aprenderam, através da experiência, a considerar fiáveis. Quando o teu bebê olha para ti após uma conquista, ele está a fazer algo muito profundo. Está a delegar uma parte do seu processamento emocional em ti. Está a dizer que não tem experiência suficiente para saber o que sentir sobre aquilo, mas tu tens, e que tu és a pessoa em quem ele mais confia para ler a situação. As clássicas experiências do precipício visual, em que bebés eram colocados numa superfície transparente sobre uma queda aparente, demonstraram o poder desta referenciação com uma clareza impressionante. Quando os cuidadores mostravam expressões calorosas e de encorajamento, os bebés avançavam. Quando os cuidadores mostravam expressões de medo, os bebés recusavam-se a avançar. O comportamento do bebê era determinado quase inteiramente pelo sinal emocional do cuidador. O teu rosto é a bússola emocional do teu bebê. A expressão que mostras quando ele tenta algo de novo,
quando tem sucesso, quando falha ou quando encontra algo incerto, essa expressão está a ser usada como um dado importante. Está a ser usada para calibrar a forma como ele se sente em relação a si próprio e ao mundo. Essa não é uma responsabilidade pequena. É uma das mais significativas que tu tens. Mostra-lhe que as suas conquistas merecem ser celebradas, não com uma encenação, mas com um encanto genuíno. Porque o encanto genuíno, o real, e não aquela versão forçada, é o que o cérebro dele está à procura. E quando ele o encontra no teu rosto, arquiva-o na categoria de coisas que fez e pelas quais vale a pena ficar feliz. Número 9. Eles só se acalmam numa posição específica contigo. Todos os pais aprendem isto. Há uma forma muito específica de segurar no teu bebê que funciona na perfeição. Uma posição específica, no teu ombro esquerdo, na dobra do teu braço direito ou encostado ao teu peito num determinado ângulo, que o acalma quando nada mais resulta, e outras pessoas que o segurem do que parece ser a mesma forma não conseguem replicar esse efeito. Isto não é uma coincidência e não tem a ver com a posição. O teu bebê aprendeu, através de milhares de repetições, qual é a combinação específica de estímulos sensoriais que significa que és tu. O teu batimento cardíaco num ritmo específico, o teu cheiro numa intensidade específica, a temperatura do teu corpo num calor específico, a qualidade da tensão dos teus músculos, os micromovimentos específicos que fazes ao respirar, a forma particular como a tua voz ressoa no teu peito quando falas ou cantas. Tudo isto em conjunto forma uma assinatura sensorial que é unicamente tua, e o sistema nervoso do teu bebê foi calibrado para isso com uma precisão extraordinária. A investigação sobre o reconhecimento sensorial infantil descobriu que os bebés conseguem identificar o seu cuidador principal apenas pelo cheiro logo nos primeiros dias de vida. Passados alguns meses, este reconhecimento já se expandiu por todos os canais sensoriais. O bebê que está a ser segurado por ti está a receber uma confirmação total. Sabe que está com a pessoa certa. Todos os sistemas sensoriais estão a dizer que sim. É por isso que a posição importa menos do que a pessoa. A razão pela qual o teu bebê não se acalma quando outra pessoa pega nele não é por causa do ângulo errado, é pela tua ausência. E não há posição que substitua a presença da pessoa cuja assinatura sensorial, o sistema nervoso dele, aprendeu a reconhecer como a sua casa. Quando o teu bebê se acalma especificamente e apenas nos teus braços, à tua maneira específica, essa é uma das medidas de afeto mais precisas que existe. Todos os sistemas sensoriais que ele tem estão a dizer que tu és a pessoa certa. Número 10. Eles voltam para ti depois de explorarem. Observa um bebê com uma vinculação segura num ambiente novo. Ele não se agarra a ti, ele não se recusa a sair do sítio, ele explora o mundo. Ele gatinha em direção àquela coisa interessante, investiga e interage com ela. E depois, em intervalos previsíveis, ele regressa. Volta para junto de ti. Ele estabelece contato físico ou visual e depois vai de novo. Este padrão de explorar e voltar é a assinatura comportamental daquilo a que John Bowlby chamou de base segura. Tu és essa base. A exploração é tornada possível graças à tua presença. E o regresso não é uma falha. Não é uma prova de que o teu bebê é demasiado apegado ou pouco independente. É exatamente o motor da independência. O regresso para ti é o que torna a ida para o mundo possível. A investigação de Mary Ainsworth demonstraram isto com grande precisão. Bebés com vinculação segura usavam os seus cuidadores como uma base para a exploração. Voltavam para eles quando estavam sob estresse e sentiam conforto no reencontro. Não foram os bebés que nunca saíram de perto do cuidador que mostraram um desenvolvimento mais saudável. Foram aqueles que saíram e voltaram, que exploraram e regressaram, que confiavam na sua base o suficiente para se aventurarem para longe dela. O regresso é puro amor. Cada vez que o teu bebê gatinha pela sala fora e depois se vira e volta para ti, sem nenhuma razão aparente, quando não há nada de errado, ele está a fazer algo para o qual a sua biologia o empurra. Está a confirmar que a pessoa que torna o mundo seguro para explorar continua ali. Tu és a razão pela qual ele pode ir lá para fora, explorar. E o regresso, pequeno, frequente, fácil e tantas vezes despercebido,
é a forma como ele te diz isso mesmo. São 10 comportamentos, e nenhum deles é dramático. Alguns deles são tão comuns que acontecem dezenas de vezes por dia, sem que tu pares para perceberes o que são na verdade. A respiração sincronizada, um rosto agarrado com as duas mãos, uma porta observada em silêncio, um objeto estendido como um presente, um regresso através da sala, sem razão aparente. Estes não são comportamentos ao acaso. São o vocabulário de um amor que antecede a linguagem em milhões de anos. O teu é um sistema de vinculação que a evolução construiu com um único propósito: ligar os vulneráveis e os capazes com a força necessária para que os vulneráveis sobrevivam até se tornarem também eles capazes de enfrentar o mundo. O teu bebê está a usar todos os comportamentos desta lista contigo agora mesmo, todos os dias. Nos momentos banais pelos quais passas sem pensar duas vezes, agora já sabes o que eles significam. E eu quero ouvir o que tens a dizer. Qual destes 10 comportamentos reconheceste mais imediatamente? Qual deles vais procurar identificar hoje no teu bebê? Qual deles te fez parar e pensar no teu bebê de uma forma que nunca tinhas pensado antes? Conta-me tudo aqui nos comentários. Eu leio os comentários todos. E as pessoas que os vão ler depois de ti, aqueles pais que vão encontrar este vídeo às 2 da manhã com um bebê adormecido no peito, precisam mesmo de ler o que tens para escrever. Diz-me qual deles é o teu e, a seguir, vai abraçar o teu bebê. Subscreve a nossa página, estaremos por aqui todas as semanas.